Muito bem-vindo, muito bem-vinda à estreia desse podcast inédito, Sexualidade Sagrada, que hoje vai começar realmente com um momento especial, uma comemoração, uma celebração e um agradecimento a você que participa dessa rede de 10 mil seguidores do perfil Sexualidade Sagrada. E eu vou conversar com ele, um sexólogo muito divertido, cheio de conhecimento aí para compartilhar com a gente boas dicas no podcast de hoje, também dicas práticas, que é o Diego Souza. Muito bem-vindo, Diego. O Diego é terapeuta sexólogo, ele também está pós-graduado em sexologia clínica, psicanálise e, para quem não sabe, o Diego é fundador da Escola Brasileira de Tantra. É uma honra te receber hoje, Diego. Bem-vindo. Que bom, feliz demais de poder participar aqui. Vai ser um bate-papo bem interessante aí sobre saúde sexual. Uma alegria estar aqui hoje como entrevistado, né? Que gostoso, né? Que bom, que bom. Tô bem feliz de poder compartilhar e aprender contigo. Eu acho que vou começar perguntando sobre... Você falou em saúde sexual, né? E hoje entendo que teu público majoritariamente são homens. E queria saber quais são, assim, quais as principais queixas, compartilhamentos que eles fazem em relação à sexualidade e saúde sexual. A maior queixa dos homens é com relação à ejaculação precoce e disfunção erétil. É a principal queixa deles, né? E tem muito mito, muita bobagem que se fala na internet quando o assunto é isso. Muita gente, inclusive, com produtos que não funcionam. Assim, a gente é bem comum ter gel, spray, pílula, né? Um monte de coisa milagrosa aí que não funciona. Mas, sem dúvida, a principal queixa é essas duas questões, né? Se a gente pudesse elencar as duas principais, ejaculação precoce e disfunção erétil. E é muito comum, por exemplo, a ejaculação precoce, ela atinge cerca de 30% a 40% dos homens, né? Mas ninguém fala, né? Porque é uma coisa que causa muita vergonha, muito embaraço. Então, os homens realmente, eles têm uma certa vergonha até de comentar com os amigos, assim, né? Então, a gente imagina aí com um grupo de 10 pessoas, num jogo, um time de futebol, 3, 4 ali vão ter algum problema de disfunção erétil, né? E a grande maioria, ela é psicológica, né? Os principais casos de ejaculação precoce, por exemplo, ele é fisiológico. Muitas vezes quando o paciente tem, por exemplo, diabetes ou problema de pressão, isso realmente acaba causando uma ejaculação precoce. Agora, a grande maioria, ela é mais psicológica, né? É mais a questão da ansiedade ali que acaba atrapalhando. Uau, uma questão comportamental, hábitos, enfim, que eu acho que acabam influenciando. E que bom os homens estarem cada vez mais encontrando esse lugar seguro de poder compartilhar algo que é tão comum pelo que você fala. Até me surpreende que é uma estatística tão alta entre homens, mas realmente ainda é um tabu pouco comentado, né? A maioria dos homens demora quase 10 anos para procurar ajuda, tá? Eu tenho pacientes que destruíram o relacionamento, chega um tempo que a mulher perde ali a paciência, né? Porque tá ali o tempo inteiro, o nível de excitação, a curva de excitação da mulher, ela é mais lenta que o homem, né? Então o homem ali, às vezes em 30 segundos, ele já tá pronto para iniciar a penetração. E a mulher, ela demora muito mais, né? Você precisa aquecer mais ela ali. Então imagina que às vezes o cara tá ejaculando, casos mais graves, nem penetrou ainda, já tá ejaculando. Tem casos bem graves, assim, que a ansiedade é tão grande que só no rala e rola ali, no roça-roça, digamos assim, ele já ejacula. Então, e é um fato curioso, assim, porque hoje a gente não mede a ejaculação precoce, por exemplo, com tempo. Antigamente a gente falava, 1 minuto é precoce. Não mais. Hoje a gente fala pela insatisfação. Se eu estou insatisfeito com a minha performance e a minha parceira também, eu tenho um quadro de ejaculação precoce. Agora, se eu estou com 1 minuto, eu estou satisfeito e ela também, então a gente não tem um quadro de ejaculação precoce. Então, tem isso daí que é importante, né? E essa demora para buscar ajuda. O homem, ele empurra com a barriga até não dar mais, né? Então, tem casos de 10, 12 anos, realmente só procura ajuda quando muitas vezes destruiu um relacionamento, desgastou ali uma situação, porque a mulher também fica com vergonha de falar, né? E de falar, olha, tá complicado, né? Se eu não tô conseguindo me satisfazer na cama, né? Uhum. Então é uma situação muito embaraçosa, o cara, ele realmente fica se sentindo um lixo, assim. Você quer ver um homem destruído,
é ele tá com essa dificuldade na relação íntima. Uau, e como atrapalha o relacionamento, porque às vezes até o entendimento fica bem claro do que tá acontecendo, a mulher não sabe bem se é uma questão relacional, se é uma questão com ela, mexe muito com a autoestima do homem, da mulher com certeza também, às vezes não tem comunicação clara sobre isso, tem toda essa vergonha, e como você falou, os homens demoram às vezes para procurar ajuda de maneira geral, em vários quadros de saúde, né, de maneira geral, e interessante que eu achei que na sexualidade, por ter esse problema, né, conjugal que muitas vezes cria, talvez eles fossem um pouquinho mais atentos, mas não, como é algo muito, muito íntimo, também tem uma outra camada aí enfim, silenciamento que a gente precisa superar. Você falou da questão da ansiedade, daí fiquei imaginando como mexe com os homens, inclusive quando eles finalmente querem procurar ajuda, até a ansiedade de resolver rápido. E hoje eu vi que no mercado tem muitas promessas para resolver, principalmente questão da ejaculação precoce e tudo mais, como sprays, pílulas, géis, produtinhos assim para a pessoa passar. Mas isso funciona? Tem eficácia? Não, porque a ejaculação precoce ela não tá na cabeça do pênis. Então não adianta você passar ali um sérum, por exemplo, que tem gente usando um sérum, um spray, uma camisinha com efeito retardante, né? Tem gel também, efeito retardante. Isso pode dessensibilizar ela e ele, né? E a ejaculação precoce não tá na cabeça do pênis. É todo um mecanismo antes, né? Por exemplo... Vamos pausar aqui que você chegou? Mas é isso. Então, Janine, tem muita besteira quando o assunto é reversão de remédio e spray. Por quê? A ejaculação, ela não tá na cabeça do pênis. Se fosse assim, por exemplo, os homens circuncidados não teriam ejaculação precoce, o que não é verdade. Então, assim, claro, a sensibilidade pode ajudar, pode ser, assim, um fator de contribuição. Inclusive, a gente até recomenda um pouco de massagem tântrica na glande para dar uma melhorada aí nessa hipersensibilidade da glande. Mas sozinha, ela não é responsável. Porque a causa principal da ejaculação precoce muitas vezes é uma masturbação muito rápida que os homens fazem ao longo da vida para não ser pego por pais, familiares, até durante o casamento mesmo ali na esposa. Tudo que a gente faz repetidamente, muitas vezes e muito rápido, vira um condicionamento. Qualquer coisa que a gente faça com relação ao corpo, repetidamente e muito rápido, vai virar um condicionamento. Então, literalmente, os homens treinam a ejaculação precoce e não sabem. E daí querem resolver com uma pílula. Então, assim, entende que tem uma desconexão da realidade. E, claro, tem muita gente, uma indústria aí enorme, milionária, que lucra com isso. Eu falei, usa essa gotinha, você vai ficar com um pau maior, vai ter uma ereção melhor, você vai resolver a ejaculação, você vai virar o touro na cama. Gel, chá, spray, tem muita coisa. Por exemplo, gel retardante. Isso pode dessensibilizar a parceira também. Ele fica adormecido, ela fica adormecida. Diminui a sensibilidade, diminui o prazer. Sendo que tem técnicas realmente de reversão, né? Porque se você treina para chegar a um objetivo, né? Para ejacular rapidamente, você pode treinar para ter esse controle. Percebendo o corpo, aprendendo a oxigenar o corpo, aprendendo a perceber o nível de excitação, né? Outra coisa que acontece muito comum, os homens batem uma de noite para aliviar a ansiedade e o estresse do dia a dia. Isso é bem comum. De noitezinha, antes de dormir, para dar aquela relaxada, vai lá e bate uma. E isso, o que a gente está treinando o cérebro? Ao menor sinal de ansiedade e estresse, ejacula para relaxar. Então, na relação sexual, o cara que às vezes fica ansioso pela performance, isso é muito comum, os caras ficarem ansiosos porque sim, tem que performar e tem que ser o alfa, o viril. O cérebro entende, tá ansioso, vamos ejacular para ele ficar mais calmo. Então, é um outro condicionamento. Fora isso, a gente soma a ansiedade do dia a dia, do estresse. Estresse do dia a dia, ansiedade, come rápido, dirige rápido, faz tudo rápido. A ansiedade libera adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. E esses dois hormônios são drenadores, eles são combustíveis da ejaculação precoce. Então eles vão te fazer ejacular rapidamente ou vão te fazer perder a ereção. Porque você entra em estado de defesa, de alerta, então o corpo quer relaxar. Ou, né, precisa relaxar para sobreviver, né, digamos assim. Então é literalmente um treino. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente ensina para os meus pacientes é calma, respira, né? Porque o sexo ele é para ser degustado, não é para ser devorado. Eu gosto de usar bem esse termo, degustar e devorar, porque é isso, muitas vezes vê vídeo adulto a vida inteira, achando que o sexo prazeroso é na violência, é na força, é na performance, é na coisa, e às vezes esquece de que o prazer muitas vezes está no sutil.
Peraí, conecta com a tua parceira. Ai, tem que preocupar em chegar em algum lugar. Calma, conecta. Sente o corpo dela. Sente o seu corpo. Será que precisa dessa pressa, dessa performance? Ou será que você pode degustar, sentir, se conectar de um jeito diferente, sabe? Eu fico muito curiosa, assim, de entender como é que é esse treinamento e saber mais das massagens, a gente vai falar disso. Mas fico ainda pensando nas consequências até desse mercado e desse consumo rápido que a gente tem por uma solução que aparentemente é milagrosa, né? Como você estava mencionando, mas que não funciona. Aí eu fico pensando na somatização dessa frustração de uma pessoa que já está encarando um problema que envolve questões físicas, emocionais, psicológicas, relacionais. E daí ainda compra um produto que promete tudo, entrega nada, essa frustração aumenta, essa ansiedade aumenta e às vezes até um quadro meio deprimido, uma certa melancolia que vai abater nesses homens, né? E daí eu vejo que às vezes alguns médicos, urologistas, enfim, indicam até antidepressivos. Como é que é a relação desses medicamentos nesses casos? O antidepressivo ele tem um efeito paliativo. Ele não vai resolver o problema. O antidepressivo ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Isso vai fazer com que o paciente ali que está usando esse medicamento ele fique mais relaxado, né? Que essa serotonina ela fique presa no corpo, ele fique mais tranquilo. Isso sim pode ter um efeito benéfico, só que é um medicamento. Primeiro, não vai funcionar para todo mundo. Essa pessoa não está com depressão. É um medicamento forte que você vai precisar usar continuamente e tem efeito colateral. E um dos principais efeitos colaterais é a diminuição da libido, que pode ocorrer. Então, você percebe que às vezes você tenta consertar de um jeito e, na verdade, está prejudicando de outro jeito. Você puxa a coberta de um lado e descobre do outro. Então, não faz sentido, né, literalmente. Fora que nem sempre funciona. Né? Pode te deixar zonzo, pode ter uma série de efeitos colaterais que vão prejudicar a saúde desse homem, né? E é isso, assim, às vezes a gente quer muito coisa mágica, truque mágico, né? Claro, às vezes precisa de medicação. Eu não tô dizendo aqui para não consultar médico, consulte o médico, faça acompanhamento, veja se tá tudo certo com seus níveis de testosterona, se tá tudo certo com diabetes, problema de pressão, porque realmente, novamente, isso atrapalha. Mas a gente precisa se autorresponsabilizar pela saúde, não é só na saúde sexual. Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer rápido, come porcaria e daí coloca a esperança numa canetinha. Tá, a caneta talvez ajude ali, mas e a tua alimentação? E a tua atividade física? Né? Então, é o caminho mais fácil, sabe? Que muitas vezes a gente quer delegar a responsabilidade pela aquilo que a gente quer alcançar para um remédio, para algo externo e não para a gente. Não quer olhar para os nossos padrões de comportamento, né? Por exemplo, tem muito homem, por exemplo, que... Isso é bem comum, tá? Essa questão dos truques, né? De sabotadores. Por exemplo, desviar pensamento. Que daí, pô, você desconecta. É pra você estar conectado com a tua parceira, você começa a pensar na sua avó pelada, pelancuda murcha, sei lá. Na morte da bezerra. Ou... boleto que tem que ser pago. Boleto que tem que pagar. Cara, você vai desconectar, vai ficar um sexo terrível, né? E outra coisa, muitos homens batem, se masturbam antes de ter uma relação. Então, sabe que vai encontrar a parceira, tem medo de ejacular rapidamente, batem uma antes em casa para diminuir a chance de ejacular rapidamente. 2 erros grandes aí. Primeiro que ele pode não ter uma ereção boa, porque quanto mais velho o homem fica, maior é o período refratário. O que é isso? É o tempo de recuperação entre uma ejaculação e outra. Então, se é novinho, talvez até funcione, porque o novinho ele tem muita energia, recupera mais rápido, né? Ejaculou, dá 2 minutos, ele já tá pronto para uma nova relação sexual. Agora, o cara mais velho, não. Ele vai precisar realmente de um tempo maior de recuperação. E se você fica totalmente desvitalizado, sem energia, você vai demorar mais para ficar literalmente com tesão 100%, ali bem estimulado para a relação. Não funciona. Né? Vai prejudicar, às vezes, a relação. E quem te garante que você não vai ter problema de ereção na relação? Você acabou de gozar. O corpo entendeu que você já cumpriu sua função de reprodução. Nada garante que você vai ter uma segunda relação. Então, são técnicas que não funcionam, né? Isso é muito comum também, além do gel, do spray, do truque mágico, né?
Acho que você tocou em vários pontos importantes, e um que me chama bastante atenção é essa questão também hormonal, né? E também etária, a questão da faixa etária. Quando a gente fala de libido, como você mencionou, acho que para muitos homens existe a teoria da testosterona. Quanto mais testosterona, mais virilidade, mais homem, né? E às vezes acaba medindo até a questão da performance, do pleno funcionamento do corpo com base nessas taxas de testosterona. Mas, na verdade, a libido tem relação com isso ou não? Não, tem muitos homens com a libido, com a testosterona altíssima, enfrentando problemas de libido. E tem homens com uma testosterona ok, ali em 500, 600, com uma libido muito alta. Então, a libido, ela tá muito mais relacionada à conexão, à autoansiedade, à relação. Daí eu falo pros homens, por exemplo, muito homem solteiro. Tá com a libido lá, com a testosterona super alta. Solteiro, pegando geral. Mas às vezes esquece que, por exemplo, a libido ela vai funcionar às vezes uma conexão. O cara solteiro sai com uma mulher, às vezes não tem conexão. Às vezes não rola química. É que é uma pressão tão desgraçada em cima do lombo do homem que eu tenho que funcionar pra todo mundo. Não, cara, você não tem que funcionar pra todo mundo. Bateu conexão, bateu química. Essa mulher realmente te excita? Ou você tá cumprindo o protocolo porque você tem que ser macho alfa? Né? Isso é engraçado. Quanto mais valor tem o homem, é muito frequente isso. Quanto maior valor, quanto mais o cara tem uma vida, né, carreira mais solidificada, maior é isso. Eles procuram assim, nossa, eu tô apavorado, eu queria funcionar melhor. Eu falei, não, você só tá sendo seletivo. A tua energia é seletiva. Respeita isso. Não tem que estar disponível para todo mundo. Respeita a tua energia sexual, respeita o teu ser, entende? Porque é isso, né? Essa é a cultura machista, assim, tem que funcionar para todo mundo, tem que ser pegador, tem que sair distribuindo. Não tem que sair assim, né? Isso é uma bobagem, né? Então, é complicada essa situação, sabe? Uau, é uma autocobrança que vai gerando até mais déficit, né? Porque ainda é uma métrica quantitativa, muitas vezes, e é como você falou, temos que nos reeducar a escutarmos o corpo, respeitarmos o corpo, seguirmos o corpo. Às vezes a mente saiu para se relacionar, para fazer sexo, mas o corpo não quer. E aí... E a gente às vezes insiste, né? Às vezes... a gente sente quando tudo conspira, quando o clima tá bom, as coisas fluem. Você pode não sair com esse objetivo, mas se você tá bem, vai aparecer, não é? No caso de alguém solteiro, vai aparecer alguém, você vai ter uma noite incrível, porque tudo tá conspirando, a sua mente, a sua energia, tudo. Agora, às vezes, a mente quer muito e o clima não tá pra isso, daí você tem que respeitar, né? E outra coisa que é bem comum, tá? Muitos homens aí vão na casa da luz vermelha. Cara, sexo é energia, troca de energia, né? A gente precisa falar isso. Se você vai num puteiro, se você vai numa casa da luz vermelha, você vai trocar energia com uma pessoa que trocou energia com muita gente. Então você vai estar energeticamente trocando energia com os outros caras que também tiveram ali naquela mulher. E você fica mexido, você fica energeticamente sujo, você fica bagunçado. Isso é muito comum. As pessoas precisam começar a encarar a relação sexual como uma troca de energia. Sagrada. Sagrado, exato. E daí qual é a energia que você está trocando? Às vezes a pessoa é linda, mas a energia dela não. E aí? E quanto mais você estimula, né, essa abertura aqui do terceiro olho, de perceber energia, perceber o invisível, mais você percebe que às vezes pode ser linda por fora, mas a energia interna muitas vezes não condiz. Mas é peituda, é bunduda, o pênis dele é grandão. E aí? E a energia? O que ressoa aí em você? Né? Você vai olhar só a parte externa, às vezes você vai pegar a manhaca. E daí isso é muito comum, tá? Perceba, às vezes você tem relação sexual com alguém com uma energia mais baixa, vê como é que você fica mexido depois. Testa. Não tá acreditando no que eu tô falando? Testa. Faz o tema, principalmente pros solteiros, isso é muito comum pros solteiros ou pros homens que pulam a cerca. Testa pra ver como é que você fica energeticamente depois de ter uma relação com uma pessoa assim. Isso é muito sério. E daí começa tudo a dar errado, o cara cai produtividade, começa a estragar tudo em casa, porque a tua energia não tá boa.
O invisível, eu sempre falo isso, o invisível vai sempre se manifestar. Você querendo acreditar ou não, percebendo ou não, o invisível, o campo energético, espiritual, ele existe. A energia não mente. A energia não vai mentir, né? É outra coisa, é ficar levando qualquer um para sua casa também. Sua casa é um templo sagrado, se tu fica levando qualquer um ali... Cara, e é engraçado, você pode também não acreditar, mas quanto mais você estimula as coisas, você começa a ler o campo energético da pessoa. Tipo, uma das minhas mediunidades, ela é dessa leitura do campo áurico. Eu não vejo espírito desencarnado, graças a Deus, mas eu consigo fazer rapidamente uma leitura do campo energético da pessoa. É quase como se visse a aura, mas eu não vejo a cor, né? Mas eu consigo sentir quando uma pessoa é mais carregada, quando não é, em poucos segundos. Isso é desenvolvimento, né? E, claro, nem todo mundo tem isso, mas se você silenciar e fazer uma leitura, tipo, sabe, assim, fechar os olhos, tipo, fazer uma leitura, assim, você consegue fazer uma leitura dessa pessoa, né? Tipo, de que adianta você saciar o desejo da carne e daí depois ficar sujo, ficar pesado, triste, né? Isso é complicado. E às vezes você fica desnorteado mesmo, você pega uma energia braba aí. Acho tão importante, tão relevante isso tudo que você está falando. E como mulheres falam, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre a sacralidade do corpo feminino, mas pouco a gente ainda fala sobre a sacralidade do corpo masculino. E sobre esse direito de também se honrarem, se respeitarem, terem essa sensibilidade para perceberem realmente, como você fala da casa sendo um templo, o corpo também como um templo sagrado. Então, parabenizo muito, assim, esse aporte que você está dando para os homens que precisam muito mudar, transformar essa perspectiva de sacralidade sobre eles mesmos, né? Se respeitar mesmo, assim, sabe? Tipo, e isso é engraçado, assim. Quanto mais o cara é de valor, mais ele tem isso. Assim, de se conhecer, de se respeitar. Mas muitas vezes eu percebo que falta essa autoconhecimento, sabe? De quem eu sou. Que tipo de mulher que eu quero atrair para minha vida? Que tipo de relação que eu quero? Isso às vezes é muito comum atrair, dependendo do nível social, atrair pessoas interesseiras ou relação fora relacionamento fora do casamento, muitas vezes. Mas a gente tem uma relação mais aberta, tudo bem, mas essa comunicação, esse autoconhecimento, o combinado não sai caro, né? Então é essa clareza de percepção assim do que tá rodeando o relacionamento, o que tá rodeando a minha vida sexual, para onde é que eu tô indo, onde é que eu tô me relacionando, né? Por exemplo, tem muita gente que vai muitas vezes em casa de swing. Qual que é a energia de uma casa de swing? Energia espiritual. É gostoso, eu me divirto, você tá... Não tô criticando ninguém. Mas precisa estar atento à energia que você vai absorver ali. Eu nem tô falando de segurança de IST, de coisa... Mas estou falando da energia, que não se fala muito nisso, né? Na espiritualidade a gente tem os íncubos e súcubos, que são espíritos aí, energias que se alimentam da energia sexual, né? Então, que tem esses vícios de sexualidade. E eles muitas vezes estão nesses espaços de sexo coletivo. Trilhas, praias de nudismo, casas de swing, e todo lugar aí que você possa imaginar, Casa da Luz Vermelha. Então tem ali esses irmãos desencarnados que têm esse vício em energia sexual. Eles ficam ali em motel. Tem muita energia disso em motel ali. Então eles ficam ali esperando pessoas afins para absorver essa energia sexual. Assim como tem na bebida alcoólica, assim como tem outras drogas, né? Cada vício aí, né? Cada questão tem seus desencarnados ali que ficam se alimentando. Então a gente precisa... Ninguém muito fala sobre isso. A gente precisa estar atento a essas questões, porque é isso, né? É isso que a gente... Repito, o invisível, a parte energética e espiritual, ela vai se manifestar e vai agir na sua vida. Independente de você acreditar ou não, independente de você estar atento ou não, né? Muitas vezes a pessoa está nitidamente com questões espirituais fortes e não consegue reagir. Ela nem... minha vida tá dando errado, tá difícil, eu tô estressado, eu tô com vontade de chorar, eu não sei o que tá acontecendo, e daí ela não sabe de onde vem isso, né? E tem que... e aí, o que você faz? Vai ficar chorando pitanga, não faz nada? Onde é que você esteve? Você foi no motel? Você foi... Com quem você se relacionou? Né? Tipo, fazer essa autoobservação e pensar, realmente...
Talvez eu esteja trocando energia com pessoas que não sejam muito salutares, ou trocando... Quer ver quando o homem termina relacionamento? Aí ele vai sair distribuindo piroca pra todo... Uma maneira do homem esquecer é sair distribuindo. São poucos os que respeitam o processo de luto ali, de relacionamento, né? Você é terapeuta, você sabe que homem e mulher muitas vezes encaram diferente o término, né? E é comum o homem sair e falar, terminou, sai comendo geral. Geralmente a mulher se recolhe para depois se abrir e os homens eles já vão tentando expandir e depois vivem um período de vazio muito grande, que eu imagino que esse mesmo vazio de quem sai às vezes buscando diversão, prazer ou até atenção, afeto, conexão, mas não encontra isso em boa parte das relações e volta com essa sensação de ter se esvaziado mesmo, de ter sido até um pouco drenado, que toda essa questão espiritual e energética, mesmo quem não acredita nisso, pode perceber, como você já instruiu antes, só de sentir como é que fica no outro dia, às vezes o próprio corpo vai trazer essa... Você estava falando da leitura de energia, o próprio corpo vai trazer essa percepção. Às vezes tem pessoas que a gente fica perto, que a gente fica cansado, a gente fica de mau humor, a gente fica irritado, pode dar uma dor de cabeça, um enjoo. Tem sintomas físicos também que a gente pode observar, né? E você como terapeuta, já invertendo aqui, é bate-papo, podcast é bate-papo. Quem tá sentindo que essa energia tá meio atravessada, que prática que a pessoa pode fazer, assim, você como terapeuta recomendando aqui pro canal, assim... Quando se sente meio carregado, denso. Percebe que tem alguma energia que não é sua, que tá atrapalhando ali... Tens alguma recomendação? Acho que uma recomendação que funciona muito bem para todo mundo é tomar um super banho, um banho físico, um banho com água, ou um banho de cachoeira, banho de praia, banho de mar. Mas sempre com essa... Eu gosto de associar as visualizações e a força da intenção. Então, mesmo num chuveiro, você pode visualizar que vem uma luz mesmo, líquida, sobre você, que vai te banhando. Uma luz violeta, a chama violeta, a chama da transmutação, o raio, né, que consegue realmente transmutar as energias, transformar as energias. Então, ela vai pegar energias mais densas e vai liberar essa informação. E acho que outra coisa que funciona muito bem são os banhos de ervas, né? Já vi que também você às vezes gosta de trazer esse tema. Fazer um banho de erva, pegar um manjericão, uma arruda, uma guiné, uma espada de São Jorge, faz um bom banho. Pode ser um banho do pescoço para baixo depois do banho normal, pode ser um banho áurico em que você joga essa água em volta de você. E eu acho que, de maneira geral, autoobservação, autoconhecimento, respiração, meditação. Às vezes a gente sai carregado de um ambiente, não entende muito o que tinha ali, mas sente que tinha algo esquisito. Tem que dar uma silenciada e centrar. Acho que quando a gente fica no próprio coração, na própria respiração, 1, 2, 3 minutinhos já são suficientes pra a gente conseguir seguir em frente, né? É, excelente. Não, e você sabe que, tipo, o pessoal falando, o Diego é iluminado, tá falando isso. Gente, eu também já frequentei um monte de lugares com energia pesada, balada, festa. Eu tô falando com propriedade, assim. E o engraçado é que eu sou espírita e um mentor espiritual da casa espírita que eu trabalho falou assim uma vez pra mim, filho, quando você for pro mundo profano, feche seu corpo antes de ir. Que agora você tá trabalhando aqui na casa espírita. Mas esse esporro que eu levei pode servir também pra pessoa. Cara, você sabe que você vai numa festa que a gente tem bebida, droga? Fecha seu corpo. Fecha. E às vezes, é como você falou, às vezes é um comando, sabe? Por exemplo, ele me recomendou pegar 2 punhadinhos de sal grosso e passar assim, ó. Eu fecho meu corpo. Fecho meu corpo. Fecho meu corpo. Tem gente que usa esparadrapo no umbigo. Ou às vezes é mental mesmo, sabe? Você pode dar o comando. É livre-arbítrio. Tu dá o comando, se tu fecha, tu pode fazer sinal de cruz, fecha a mão aqui. Se tu percebe que chegou alguém, uma rudinha, você pode pôr no bolso. Não interessa muito a técnica, interessa a tua fé. Interessa o teu comando do teu campo energético. Não fez nada. É a mesma coisa quando você conhece alguém que é energia carregada e pesada. Você pode só pôr a mão no umbigo aqui e fechar. Ou fechar aqui a mão. Com quem diz essa energia não absorve, eu fecho meu campo. É mental. Você não precisa de muita acrobacia, né? Você pode só simplesmente dar o comando de fechar o corpo, né? E é isso, né? E ver que pegou alguma energia numa balada, numa festa, qualquer coisa, faz a limpeza. Sal grosso, todas as ervas que você falou, realmente é excelente, assim. E essa parte energética espiritual, ela é muito importante, muito importante. Porque às vezes a pessoa ali tá tudo dando errado e a pessoa acha que é o azar. Eu falei, não, irmão, tem uma energia aí contigo. Não só para os homens, para as mulheres também. Às vezes tem uma energia aí contigo, né? Então, se limpa,
se limpa e se blinda, né? Festa e bebida é bem complicado, assim, então tem que ficar realmente atento. Que legal. Respeitar os limites, né? Às vezes a gente não quer abraçar, não quer dar a mão pra alguém, ou saiu com alguém numa expectativa legal, mas não sentiu de continuar. Saber também a hora de parar, Isso é. voltar pro seu sagrado lar em paz, né? Às vezes o homem, por exemplo, sai com uma mulher e não rola química, e aí? Né? Tipo, Aceita que dói menos. Aceita que não rolou química, irmão. Você pode sair com ela, tentar forçar uma coisa pra, quero ejacular. Quero jorrar, como muitos falam. Cara, às vezes você pode broxar, você pode... Vai com calma. Se observa, será mesmo que você quer? Será que é uma energia compatível? Será que vai ser bom? Ou será que é melhor você guardar essa energia para alguém especial, para alguém que... Isso tem que estar atento. Com os olhos que não veem, né? Eu atento aqui com o terceiro olho aqui. Para observar realmente as coisas que acontecem. E dá para treinar, né? Menos autocobrança e mais autocuidado. E falando desse cuidado, a gente estava falando bastante da ejaculação precoce, assim, que eu sinto que eu acho que é uma das tuas bandeiras de trabalho mesmo. Acho que a pergunta que não quer calar e o Brasil quer saber, afinal, qual é, então, o melhor tratamento, a melhor forma de superar essa questão da ejaculação precoce? A ejaculação precoce é tranquila de tratar, tá? Apesar de toda essa questão de remédio, gel, spray, coisas que não funcionam, antidepressivo, a principal questão é treinar o corpo. Então a gente começa o tratamento mais eficaz aí que a ciência já estudou é reversão. Então a gente tem exercícios de fisioterapia íntima, controle de ansiedade e recondicionamento da resposta sexual. E eu ainda incluo uma parte mental, porque é algo que atrapalha muito o homem ali, acaba com a autoconfiança, acaba com a autoestima. Então, literalmente, por exemplo, a fisioterapia, a gente começa exercitando a musculatura pélvica, porque ela vai interferir diretamente na ejaculação, nesse controle da ejaculação. Então, fortalecer bem a musculatura pélvica, e posso até te dar uma dica aqui, que é o exercício de Kegel, que tem dentro do nosso treinamento, que é basicamente, quando o homem tá urinando, o músculo que às vezes a gente, para cortar a urina no meio, é o músculo PC, ali embaixo. É quase como se fosse uma contração do ânus, tá? Então, é um músculo que fica ali embaixo, entre o saco e o ânus, e é exatamente ali esse músculo que você contrai. Então, na urina é só para identificar. Você pode fazer esses exercícios de contrair e relaxar o músculo, isso vai ajudar bastante. Controle de ansiedade é fundamental, muito importante, porque ele, novamente, a ansiedade ela libera adrenalina e cortisol na corrente sanguínea, isso daí é combustível para a ejaculação precoce. Então, uma outra dica de ouro aqui, já passando várias dicas para você que está acompanhando aqui o podcast. Respiração. A gente respira mal. Respira aí, você vê como é que tá a tua respiração. A gente respira mal. E no sexo não é diferente, né? Então, quando o cara vai com o corpo bem oxigenado para a relação, não tem adrenalina e cortisol na corrente sanguínea, esse cara vai naturalmente durar mais, tá? Essas duas dicas aí de ouro que a gente tá passando. E é treino, assim, né? Corpo aprende por repetição. Por isso que os homens vão para academia, por isso que quando se machuca, quando se lesiona, vai para fisioterapia, por isso que os atletas treinam o seu esporte diariamente, por isso que para aprender a dirigir você precisa treinar, para aprender a andar de bicicleta você precisa treinar, para aprender uma nova profissão você precisa treinar. Tudo que envolve o corpo você precisa treinar. Por que com a parte sexual tem que ser diferente? Por que seria diferente? O remédio resolve. Não, é treino também. Então, assim, claro, seria muito mais conveniente eu falar, não, toma aqui esse remedinho aqui, que você vai resolver os seus problemas. Acabou, tomei. Não funciona, é truque mágico, é pílula, né? E a quantidade de besteira que tem, até recomendo, assim, você que tá acompanhando aí,
não mostrou a cara, prometeu truque mágico, milagroso, coisa fácil e coisa milagrosa, desconfie, há enormes chances de ser picaretagem, né? Porque é muito comum realmente isso, né? Então, é treino, é exercício, é um passo a passo que você pode ir fazendo, né? E para quem, por exemplo, tem interesse, tem necessidade de fazer esse aprofundamento, esse treinamento mais completo, você tem um curso que eu tenho muita vontade de entender como é que funciona, porque parece que tem exercícios de reversão para ejaculação precoce que são já cientificamente comprovados e você ensina um método da pessoa a incluir isso numa rotina saudável, é isso? Exato. Os homens muitas vezes têm vergonha de procurar ajuda de numa clínica de saúde. Muitas vezes um tratamento presencial numa clínica é muito caro, é 2, 3 mil reais, uma clínica séria. Então, o que eu fiz? Todos os exercícios, todo o arcabouço de exercício científico de reversão, eu gravei como se fosse um curso, como se fossem várias consultas, onde ele vai assistindo e treinando, com todo o suporte. Então, realmente o método se chama método APM, método de alta performance masculina, onde ele vai treinando. Então, ele assiste a aula e treina. Assiste e treina. O corpo precisa de pelo menos 21 dias para criar um novo hábito. A ciência diz que é entre 21 dias e 60 dias o período para criar-se um novo hábito. Então é isso, ele vai treinando ali até ele realmente aprender a dominar a ejaculação. Porque tem uma coisa interessante, Janine, que é o ponto de inevitabilidade ejaculatória. O que é isso? É o ponto de não retorno. É um limite onde, passando desse ponto, nenhum homem do mundo controla a ejaculação. Então, qual que é o grande segredo do controle ejaculatório? O cara perceber quando está chegando nesse limite. E a hora que ele estiver chegando nesse limite, ele puxa o freio de mão. Calma, respira, relaxa, controla, usa a musculatura ali para diminuir esse nível de excitação. Então, dentro do treinamento, basicamente, a gente ensina 2 pedais. Um para acelerar quando eu quero aumentar o nível de excitação e um para frear quando esse nível de excitação já está muito alto. Então, é como um carro mesmo, um pedal de carro, que ele vai acelerando e freando ali. Então, daí, isso acaba, depois de muito treino, vira automático. Como dirigir, como andar de bicicleta, como tudo, chega um momento que vira automático, né? Mas a gente precisa olhar para dentro e treinar essa percepção, treinar, minha excitação, eu tô percebendo minha excitação, agora tá subindo, agora eu consigo baixar. E daí ele joga junto com a parceira, ele olha para a parceira, quando ele olhou para dentro, se percebeu e treinou toda a resposta do corpo dele, com diversos exercícios, tem muitas técnicas que ele pode usar e sentir no corpo qual que funciona melhor para ele, porque cada corpo é um corpo. Ele olha para a parceira dele e fala: ela tá bem excitada, ela tá prestes a ter orgasmo, então agora eu tô autorizado a ir junto com ela. E chega um momento que ele consegue ir ter o orgasmo junto com ela, e daí é o melhor dos mundos, né? Daí os sinos cantam, os anjos dizem amém. E daí realmente é uma questão especial ali, né? Quando os dois chegam lá juntos. Então é treino, assim, não tem nada de outro mundo. É fácil, é gostoso de fazer. Parece complicado, mas é gostoso de fazer. A gente ensina controle de excitação e orgasmo. Não vai ser um treino chato, mas precisa ser feito para que você conheça o corpo, para que você olhe para dentro, domine as técnicas, domine toda a parte de musculatura. Você vai aprender, inclusive, a ter ereções mais potentes, né? Porque o que acontece? A ejaculação precoce não tratada, muitas vezes, ela evolui para um problema de disfunção. Antes de iniciar o sexo, o cara já sabe da ejaculação precoce. E daí ele já vai ansioso, já vai nervoso. Quando vê, tá tendo dificuldade de ereção. Porque o corpo entra em estado de defesa, ele fica tão apavorado que quando vê a ereção, para a ereção fluir, ele precisa estar relaxado, né? Ele precisa ativar o sistema parasimpático para ter esse relaxamento. E se ele tá nervoso, ele tá em estado de fuga e luta, acabou-se. O sangue vai para as áreas do corpo de fuga. Então, pernas, né, a parte vital aqui para você reagir e se defender e sair correndo e fazer o que precisa ser feito para se defender e não pro pênis. Então, por isso que é muito comum, tá? O cara que não trata a ejaculação precoce, ele pode ficar broxa. Isso é bem comum. Então, precisa tratar, tem solução. É olhar pro corpo, e é louco assim, porque ninguém ensina os homens a ter melhores relações. A gente aprende na prática, e muitas vezes aprende com o vídeo adulto. E o vídeo adulto muitas vezes ensina violência, ensina
Rapidez. Rapidez, uma super performance. Daí o cara olha lá um vídeo adulto, pô, mas meu pau não é tão grande quanto o pau do cara. Aí fica idealizando ali a mulher, o jeito que trata a mulher, o jeito que deve ser. Será mesmo que o que o cara vê no filme adulto é o que vai, né, o que vai acontecer na vida real? Será que as mulheres querem serem tratadas daquele jeito? Dificilmente não, né? Uma mulher de valor dificilmente vai querer ser tratada daquele jeito. Então, é treino, né? Então, tem solução. Funciona para todos os homens, independente da idade, porque é isso, o corpo aprende por repetição, a gente vai treinar o corpo. É como se fosse uma academia da tua resposta sexual. Então, é treino, né? E é legal assim, porque como você começa a fazer os exercícios, nos primeiros dias, se você coloca em prática as técnicas de controle de ansiedade, você já percebe a melhora. Porque é como se fosse o Tadala natural. Literalmente, a gente inclusive tem uma aula, tanto com o fisioterapeuta, uma aula sobre os alimentos que vão estimular essa ereção. Então, assim, é realmente um treinamento completo, assim, para alta performance mesmo, né? Tudo que o cara precisa. Tem diversas técnicas, desde tantra, fisioterapia. Então, realmente, para ele se munir com técnicas científicas para ele dar um upgrade aí na relação. Maravilhoso. E abrir esse portal de autodescoberta e autoconhecimento do próprio corpo, do próprio ser, né? Diego, eu quero entender como é que as pessoas conseguem acessar esse curso e entender também como elas vão acessar você através do curso. Tem esse espaço de troca contigo? Como é que as pessoas vão interagir com esse conteúdo? Total. Não é porque é online que a pessoa vai ficar desassistida, né? Então, ele vai ter acesso a todas as técnicas e sempre que tiver dúvida, ele vai chamar no WhatsApp ou vai perguntar lá no próprio curso as dúvidas que tem, tá? Não é porque é online que não vai ter suporte. Tem suporte de esclarecimento de dúvidas. O curso, ele tá na plataforma Hotmart, que é uma plataforma internacional de cursos, então tem total garantia, são 7 dias de garantia. Funciona para todo mundo? Funciona para quem faz o exercício. É a mesma coisa para academia. Isso os caras perguntam, como é que eu vou ter certeza que vai funcionar para mim? É a mesma pergunta que pode fazer na academia de musculação. Vai funcionar para mim? Você vai fazer? Você vai fazer os exercícios? Se fizer o exercício, vai funcionar. Né? Se você pagar o preço ali de dominar o corpo, dominar a mente, você vai ter resultado. Né? Só que o nosso treinamento é muito mais gostoso, muito mais simples, né? Não envolve o desgaste de músculo assim que um treino de força exige, né? Então, sim, funciona para todo mundo, tem suporte, ele vai assistindo na sua privacidade, isso é uma coisa super importante, sigilo total, absoluto, privacidade é uma coisa que os homens não gostam de ficar expondo, então, assim, é o suporte diretamente com a gente, ele assiste no momento livre, entende? No momento que ele tá ali sozinho, que é o momento dele, ele vai assistindo e vai treinando até dominar o corpo, até o corpo entender esse novo padrão. Uma vez que o corpo entendeu esse novo padrão, vira no automático. Uau, liberdade de verdade, né? Até tem um presente aí, tá? Vamos liberar aí um presente, você que tá acompanhando aqui o podcast com a Janine, 10% de desconto, tá? Você vai... o link tá aqui na descrição, o cupom YouTube, tá? Vou liberar aí um presente aqui para os seguidores do canal. Só digitar lá na página de pagamento a palavra YouTube, que vai liberar o 10% de desconto. Maravilhoso, que presente gostoso. E aproveitar para agradecer, né? São 10 mil seguidores já no canal Sexualidade Sagrada, então que bom, muito obrigada. Bem-vindo para quem está chegando agora também, que já chega com super presente. Que bom, Diego. E me diz uma coisa, a gente falou bastante de hábitos, de padrões comportamentais, aí você falou de várias referências que a sexualidade traz, e acho que uma das práticas mais comuns entre os homens é a tal da masturbação. E já ouvi você falando em alguns momentos que a masturbação, inclusive, conversa com essa questão toda da ejaculação precoce, mas quero saber, faz mal? Faz bem? Qual é a da masturbação, meu bem? A masturbação faz mal se você fizer ela de maneira errada, basicamente é isso, né? Então, assim, se o cara não tem uma relação sexual frequente e ele não se masturba, é ruim para a resposta sexual dele, porque esse pênis ali ele não vai ser irrigado, ele não vai ter aquele estímulo que o corpo precisa para funcionar. Agora, se ele se masturba 5, 6, 7 vezes por dia, também vai ter um problema. Então, é a dose, né? Tudo é como, né? A gente faz. Então, se ele, por exemplo, faz com consciência, prestando atenção, sem o objetivo de chegar a um determinado lugar, é benéfico. Vai aumentar aí a produção de testosterona,
vai estimular a irrigação sanguínea nesse pênis, porque é muito importante, né? A gente sabe aí o problema da diabetes, por exemplo. Um problema é o problema de ereção. Muitos homens até relatam, meu pênis está ficando menor. Isso é possível? Tenho diabetes. Falei, não é, ele fica menor porque é um órgão que não está recebendo ali sangue, né? Então ele é o fluxo sanguíneo frequente. Então a ereção ela é importante para o homem, tá? Então assim, eu não sou contra a masturbação, mas faça com consciência. E outra coisa, se tu tens uma parceira fixa, guarda essa energia para brincar com ela. Vai melhorar a energia, né? Ela tá viajando, vai, mas faça com consciência. Primeira questão. Faça com respeito ao seu corpo, não ficar fazendo cuidado com super estímulos, né? Às vezes o homem abre 15 janelas lá, super forte, super rápido, super estímulo. Calma! Um estímulo só, super forte. Então, assim, pode ir realmente mais devagar, respeitando o corpo, realmente degustando ali, né? Como um momento até sagrado. A masturbação pode ser sagrado, o autotoque, o prazer, essa repressão que a gente tem. Sexo é feio, sexo é pecado. Isso é tudo como você vê. Se você vê como um seu momento sagrado ali de conexão, se a tua parceira tá viajando, por exemplo, você pode se masturbar pensando nela, né? Estimulando essa eroticidade mental, isso também é super positivo, né? Tudo é forma, né? Tudo é... Em excesso, tudo faz mal. Até a água em excesso pode fazer mal, né? Então, consciência, estado de presença, cuidado com o superestímulo, cuidado para não treinar uma ejaculação precoce no corpo, né? Cuidado com a energia que você se conecta, né? Às vezes teve um vídeo pesado na internet, né? Por exemplo, assim, você tá ali, quando a gente tá em estado de excitação, a gente tá em um estado alterado de consciência ali, né? Pode ver que o olho fica até mais... Quando a gente tá em estado, o olho fica até caidinho, exatamente quando a gente tá meditando, exatamente como a gente, ao acordar. Então, assim, esse olhinho caído, assim, ele é um primeiro sinal de que você tá realmente em um estado mais alterado de consciência. E aí você consome um vídeo adulto, por exemplo, super pesado ali, tem muita coisa bizarra, você realmente também pode se abrir para uma energia aí que não é... Você também pode se abrir aí para uma energia que não é saudável, tá? Isso também pouca gente fala, mas também acontece. Então, essa lucidez aí, esse estado de presença, não vejo problema em fazer, mas esteja consciente de todos esses pontos que eu falei, né? Super, para não absorver nada de fora. E acho muito legal que você vai fazendo sempre essa correlação entre o cuidado com o corpo e o cuidado com a mente. E o quanto a mente dá comandos também pro corpo e também o corpo dá comandos pra mente, né? E daí eu quero te perguntar de uma outra questão, assim, que eu acho que envolve bastante o psicológico dos homens, que às vezes essa disfunção erétil, que ela é psicológica. Assim, como é que funciona isso? Cara, essa pressão que os homens têm de performance, ela é terrível, né? Muitas vezes o cara, às vezes, broxou uma vez... Isso dali gera um trauma tão grande, que ele fica inseguro nas próximas relações. É como se eu saísse na rua, tropeçasse uma vez, e depois desse tropeço eu fico com medo de sair na rua, com medo de tropeçar de novo. Basicamente é isso. O cara tá saudável, tá tudo certo, mas ele broxou, ele não se permite broxar uma vez. E às vezes a culpa nem foi 100% dele. Às vezes saiu com uma parceira lá que não conhecia, não tinha intimidade, não tinha química, ele quis forçar, porque ele é o valentão, o machão, broxou. E dali a vergonha é tão grande, né? Às vezes fica uma situação constrangedora, a mulher acha que a culpa é dela, o homem não sabe onde enfiar a cara, vira realmente uma situação traumática, e isso dali gera uma insegurança, instala um drive, e, pô, será que eu tô com algum problema? Será que eu tô com testosterona boa? O que tá acontecendo comigo? E isso vai destravando, vai gerando uma disfunção erétil psicológica. E realmente vai atrapalhando, porque a gente entra naquele ciclo, né? Da insegurança, daí vai ficar ansioso, vai liberar adrenalina e cortisol na corrente sanguínea, o sangue vai para as áreas de defesa do corpo, né? De fuga e luta, então vai para as pernas, vai para o coração, enfim. Acabou a ereção. Então, sexo é relaxamento. Sexo é parasimpático, né? Sistema parasimpático. Então, você precisa relaxar. Broxou uma vez, irmão, tá tudo bem. Você pode fazer, inclusive, uma massagem tântrica, por exemplo. Você pode conversar, curtir. Faz uma massagem na sua parceira, faz um excelente oral.
Cara que broxou, faz um oral na sua parceira. Faz ela chegar ao orgasmo com oral. E você vai ver a sua parceira chegando no orgasmo com um bom oral. Você vai, às vezes vai ficar tão relaxado que a ereção vai voltar e você vai conseguir terminar. Né? Então, assim... E outra coisa, outra dica que eu também dou para os meus alunos. 2 pensamentos não ocupam a mesma mente. Né? Um exercício que eu gosto de passar para os meus alunos é, por exemplo, essa erotização mental que eu falei. Vai se masturbar? Experimenta fazer uma masturbação sem nenhum estímulo externo, somente com a tua mente. E depois observa quais os pensamentos que mais te excitam. E anota mentalmente, pô, eu me excito imaginando seio, eu me excito me imaginando bunda, eu me excito me imaginando ela bem safada. Então você vai, pô, eu gosto disso, 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 disso. Você cria um checklist mental mesmo. Ok. Guarda esse checklist da tua erotização mental. O que te excita? Na relação com a sua parceira, começou a ter pensamento sabotador, pega o checklist do bolso e fala, eu gosto disso, isso me excita, esses pensamentos me excitam. Pronto. 2 pensamentos não ocupam a mesma mente. Começa a trazer essa erotização mental para a relação, para que você não dê espaço para esses pensamentos sabotadores. Isso é uma técnica poderosa, né? E claro, a respiração. Respirar bem, oxigenar bem o corpo é sempre, tá? Então, assim, a dica que eu dou para todos os meus alunos, respira bem. Respira, que isso vai tirar a tensão, tirar a pressão. Você não tem que chegar em nenhum lugar, é o teu momento de desfrutar. Se você tá casado, é a tua parceira. Dá uma respirada vocês dois, consagra a tua parceira. Isso é muito legal, tá? A gente vai falar mais de Tantra daqui a pouco, mas essa parte de tu consagrar o teu espaço, você reconhecer o divino da tua parceira, você consagrar ela, você limpar o campo energético, muitas vezes blindando o campo energético do quarto, né? A gente sabe muitas vezes que hoje em dia com as redes sociais, o casal posta uma foto muito feliz. Será que todo mundo que viu a foto de vocês, um casal feliz, tá torcendo por esse casal? Será que não pode vir uma energia de inveja? Será que não pode vir uma energia meio truncada ali? E o casal tá ali aberto, receptivo. Daí começa a brigar do nada. Começa a broxar, começa... Pode acontecer, gente. O invisível vai agir na sua vida, você queira ou não. Então, é importante isso, assim, né? Muitos homens acham que a ereção boa é um ponto, é uma questão só. Mas, na verdade, ela é uma série de fatores, né? Musculação, alimentação, boa qualidade de sono, controle de ansiedade. Claro, testosterona é importante e, novamente, nada substitui acompanhamento médico, então você tem que estar com os teus exames em dia, acompanhamento tudo certinho. Mas essa parte também entra na conta. Por exemplo, às vezes tem situações de o cara perdeu uma pessoa importante da família, respeita o processo de luto. Uhum. Respeita o processo de luto. Às vezes o cara tá triste, tá preocupado com o trabalho. Cara, às vezes você só quer ficar de boinha. Você quer afeto. Né? Às vezes você não quer sexo. Às vezes é um afeto. Às vezes você tá dilacerado, perdeu a mãe, perdeu o tio, perdeu alguém. Cara, respeita isso. Respeita. Porque isso também tem muito, né? Os homens às vezes querem aliviar as tensões do dia a dia com ejaculando. Né? E às vezes não, calma. Né? Então, assim, essa autoobservação, esse autoconhecimento, né? Que a gente bate na tecla sempre. O homem tem que se autoconhecer. Né? Cai uma vez, perdeu a ereção uma vez, tá tudo bem, vira a página. Tá tudo bem com a testosterona? Respira direito. Outra técnica, outra dica de ouro que eu gosto de passar para os meus alunos. Sabe que vai ter relação? Suspende a masturbação 3 dias antes. Suspende a masturbação, principalmente para os solteiros aí. Sabe que vai encontrar a gata no final de semana, no sábado? Se bate punheta somente até quarta-feira. Deixa quinta, sexta e sábado o dia inteiro para você recuperar essa vitalização. Né? Porque o cara fica batendo punheta, a chance de quanto mais você esvazia, literalmente, com o perdão da palavra, o saco, uma maior chance de você broxar, né? Eu gosto de trazer bem essa linguagem aí pra ninguém ficar com dúvida, assim, sabe? Então, é isso, assim. A parte psicológica, ela conta muito, mas a parte energética também conta. A musculação ali, você estimular,
treino de força vai aumentar a testosterona no longo prazo, né? Vai ter um pico na hora ali, mas também vai estimular a longo prazo toda a tua parte hormonal, né? A mental, a comunicação. A gente sabe, por exemplo, você melhor que ninguém pode falar, que nada mais afrodisíaco para uma mulher do que uma boa conversa. Nossa. Da mulher ser ouvida. Sim. E beijo na boca, e abraço, e massagem. Né? Você podia também dar dicas pra gente do que excita. Eu gosto de inverter aqui, os dois jornalistas na mesa, gente. O que excita uma mulher, Janine? Dê dicas pros homens que estão acompanhando. Nossa, eu acho que esse estado de presença, né? Essa conexão real que acontece através de uma troca de olhares, pra mim não tem nada mais excitante do que uma pessoa que consegue te olhar nos olhos e sustentar esse olhar. É muito interessante que, pra mim, não funciona. Uma pessoa que não olha nos meus olhos não desperta em mim conexão, portanto, não desperta em mim interesse. Eu acho que quando a gente se olha profundamente, a gente já começa a se conhecer. Para além das palavras, para além dos discursos, a gente se conhece verdadeiramente porque os olhos são as janelas para a alma, né? Acho que além disso, vai gerando esse reconhecimento natural. A gente vai se sentindo confortável na presença do outro, vai confiando naquele outro ser que às vezes é estranho, né? Ou uma pessoa recém-chegada na nossa vida. Eu acho que essa troca é muito bonita. Como você falou, uma boa conversa, uma conversa com presença, com escuta, com respeito ao espaço de palavra um do outro, a opinião do outro. Acho que toda mulher gosta de se sentir realmente ouvida, se sentir verdadeiramente respeitada. Eu acho que o toque, eu sou uma pessoa muito nutrida através da expressão de afeto no toque, então o abraço, às vezes um toque gentil. Eu acho que uma coisa que excita muito uma mulher que se cuida, que se preserva, que se ama, que tem realmente uma relação de sacralidade consigo mesma, é quando o homem não tem aquela mãozinha boba que tenta chegar antes do que ele mesmo, sabe? Então, eu acho que a mulher, quando ela sente que o homem tem essa sensibilidade do toque no corpo feminino, isso dá um tesão realmente de você saber que aquele homem ele tá te tocando de outras formas. Tem olhares que tocam muito mais do que uma mão na cintura que fica desconfortável. Eu, por exemplo, às vezes me sinto invadida e perco o interesse. Então eu acho que isso também é uma sabedoria e, como você estava falando antes, essa calma para ir conectando aos pouquinhos, uma preliminar com bastante beijo na boca. Mulheres geralmente gostam muito de beijo na boca. Homens nem sempre às vezes se permitem beijar na boca porque o beijo na boca já gera uma excitação que daí já leva ele à ansiedade de vamos transar ou não, então se não vamos transar, melhor não beijar, mas se a gente beijar agora, vamos logo lá transar, e daí, poxa, você perde uma troca tão saborosa, que é tão gostoso fazer amor com os lábios. Eu acho que tem várias formas de fazer amor. Eu já fui tocada na minha mão, só de ficar mão com mão, e eu de olhinho fechado, eu senti que estava fazendo amor com aquele ser, sabe? Me senti, às vezes, mais profundamente tocada do que em relações sexuais que, né, antes da gente se autoconhecer, já foram tão vazias, tão fugazes, né? Então, eu acho que massagem, a gente já vai falar de massagem tântrica lá com algumas dicas bem legais aí também para conhecer esse corpo todo e às vezes ir lá no ponto, mas eu acho que uma massagem começa também nas costas, na mão, no braço. Nossa, é tão prazeroso se sentir tocado e amado. E outra coisa, tá? Dica pra todo homem. Homem tem que conhecer as 5 linguagens do amor, né? Eu nem vou lembrar direito a todas, mas atos de serviço, tempos de qualidade, me ajuda. Palavras de afirmação. Presentes. Atos de serviço, tempo de qualidade. Enfim, homens, pesquisem. Coisas que excitam a mulher também que eu posso complementar aqui. Ajudar nos afazeres de casa, né? Parece que é uma coisa óbvia, né? Tá morando ali no mesmo teto, mas isso com certeza... Cara, tem uma coisa que excita a mulher, faz uma jantinha pra ela, eu duvido você fizer uma boa jantinha, um ranguinho pra ela e deixar ela sentadinha no sofá, bebendo um vinho. Eu duvido. Só se tu mande muito mal na cozinha, meu guerreiro, mas se tu faz uma jantinha, dá um vinhozinho pra ela. Ouve, amor, me fale. E sua semana, e o trabalho, e seus sonhos, e sua amiga, e sua... Essa mulher vai se sentir amada. Vai ter, olha, arrumar coisa de casa, ajudar na limpeza, tudo. Os homens fazendo, me corrija se eu estiver errado, Janine. Os homens fazendo coisas da casa, de arrumar e de consertar,
Isso excita muito uma mulher. Muito. Os Rodrigos Hilbert de plantão aí. E não precisa também vamos sair desse estigma de que o homem tem que saber fazer tudo e que às vezes também é uma super pressão aí no masculino, mas aquilo que você sabe fazer, seja uma comidinha, seja arrumar uma coisa, seja criar algo. As mulheres gostam muito de ver o homem também expressando criativamente esse potencial e é tão lindo, né, quando algo que precisava ser feito é resolvido. A mulher gosta muito de sentir que o homem está atento. E a forma que ele puder expressar essa atenção, esse cuidado, esse zelo é altamente excitante para a mulher. Toque físico, a quinta linguagem do amor é o toque físico que a gente estava falando, já a gente vai falar da massagem tântrica, mas quero aproveitar porque eu acho que você trouxe já tantos elementos poderosos que já vieram introduzindo aí, acho que uma pergunta que parece simples, mas é muito profunda, assim, sobre o que é o Tantra. Você trouxe a questão da energia, você trouxe a questão do cuidado com a espiritualidade, você trouxe a questão do autocuidado, você trouxe a questão relacional, até chegar na sexualidade. Mas quando a gente fala em Tantra, às vezes as pessoas correlacionam direto com a massagem, ou enfim. O que é o Tantra para você, Diego? Bom, o Tantra, muita gente realmente acha que é massagem, né? Quando se fala em Tantra, as pessoas acham que é sexo, que é massagem, mas na verdade ele é um caminho de iluminação. Né? O Tantra, se a gente pudesse resumir, é um caminho de autoconhecimento, de iluminação, onde a gente traz o sagrado para a relação íntima. Então, espiritualidade, meditação, né? Você realmente consagrar o teu parceiro, a tua parceira ali numa relação. Né? O Tantra ele surge na Índia há muito tempo atrás e a gente tem essa dualidade aí, né? Realmente o Tantra mais ocidental é essa parte do toque, mais sexual, e o Tantra oriental ele tem mais essa pegada espiritual e energética. Claro que a massagem tântrica é o ponto mais famoso e é excelente que se aprenda, é excelente para as mulheres aprenderem em si, tá? Tanto é que hoje na Escola Brasileira de Tantra a gente não ensina separado. Quer aprender Tantra, vai aprender na Yoni, na vagina, e no Linga, no pênis, tá? Então, por que isso? Porque é importante o autotoque tântrico para todo mundo. A mulher, ela precisa se tocar de uma maneira sagrada, conhecer, explorar a sua Yoni, né? A vagina ali que a gente chama de Yoni. Explorar ali todo o seu genital, conhecer bem, eu sinto prazer aqui, eu sinto prazer cá, aqui eu não gosto, aqui eu sinto dor, sei lá. Enfim, explorar bem ali a toda a região e também aprender a fazer no seu parceiro, né? E a mesma coisa o homem. Será que é um movimento só que você vai sentir prazer? Será que não tem outros movimentos que você pode fazer de maneira sagrada e orgástica também? Será que você não consegue estimular a bioeletricidade do teu corpo? É só uma coisa só? Muitos homens, por exemplo, nem se masturbam com outra mão, por exemplo. Normalmente faz com uma mão só e a outra mão. E o outro jeito. E a base. Não estimulam, não sentem os diferentes tipos de prazer, né? Então, sim, a massagem ela é a mais conhecida da parte do Tantra, mas ela vai muito além, né? Essa parte sagrada, do autoconhecimento, é literalmente um caminho de iluminação, né? O Tantra. Uau! E é isso, é um caminho milenar que graças, assim, ao conhecimento também moderno, a gente está conseguindo tornar mais popular, mais conhecido para as pessoas. Já eu quero entender um pouquinho até sobre essa profissão, sobre o quanto que é rentável e próspero, por exemplo, se tornar um terapeuta tântrico. Mas estamos falando tanto que eu gostaria de ver uma demonstração e ensinar dicas para quem está assistindo a gente. Vamos às dicas? Nossos parceiros, YouTube não derruba, tá, YouTube? Pelo amor de Deus. Conteúdo educativo. Isso é pra gente sair do básico e dar um upgrade aí na nossa vida sexual. Temos aqui a nossa Yoni, tá? Quero mostrar pra vocês o tamanho do clitóris, tá? Muita gente acha que muita gente às vezes nem sabe onde que é, né? O clitóris é essa pontinha aqui, né? Atrás. E olha o tamanho. Ele é um órgão super complexo, né? Uhum. Exato. Tem mais terminações nervosas que a glande do homem, né? Então, realmente, ele é maior, tá? Então, por isso que é tão importante, às vezes, explorar aqui. Antigamente, a gente falava de grandes lábios e pequenos lábios, mas o corpo feminino, né? É tão sagrado e tão diferente de cada mulher para mulher que hoje em dia se fala lábios externos e lábios internos. Aqui embaixo está a uretra, por onde sai o xixi, e aqui o início do canal vaginal, aqui onde ocorre a penetração, tá? Então, assim, dicas, tá? Explora bastante aqui os lábios externos e internos. A gente pode fazer aqui o movimento
com os dedos aqui, tá? No primeiro lado, segundo lado. A gente pode fazer com os 3 dedos aqui no meio, tá? Esse movimento é muito gostoso. Claro, aqui tá grandona aqui, mas você faz aí na sua parceira. Clitóris, movimento, tá? Pinçazinha, também muito gostoso. Tem alguns clitóris que são mais retraídos, outros... por isso que também é importante a mulher se tocar, sabe? Pra fazer esse estímulo, assim, né? De puxar pra fora, literalmente ficar pensando. Isso é super importante pra mulher fazer esse estímulo ali, né? E conforme ela vai ficando mais excitada, vai entumecendo. Então, a gente pode fazer realmente o estímulo da pinçazinha aqui, né? Você vai explorando com calma. O Tantra, eu gosto de dizer que, assim, muito além da técnica, é o teu estado de presença, né? Teu conexão. Sente, né? Vai tocando. Tem uma técnica de alongamento também que é muito legal para as mulheres, que você pode alongar para um lado, alonga para o outro, sabe? Então, realmente você vai fazendo esses movimentos, assim. E aqui você pode explorar bastante, tá? Assim, pode fazer a pinça também aqui nos lábios externos. Você pinça dos 2 lados, né? Pinça aqui também, dedinho. E claro, depois vai pro bullet, né? Assim, que é o vibrador, né? Que daí é um estado um pouquinho mais na finalização. Vibrador você só usa depois que a mulher tá bem entumecida, tá? Porque é importante que ela esteja, né, bem excitada para você entrar com o vibrador. E uma coisa que é importante da massagem tântrica é consentimento. Sempre, sempre. Tá bom? Posso ir, né? Esse consentimento verbal aí da parceira, independente se você vai estar trabalhando com isso ou se é relacionamento, esse consentimento precisa estar bem alinhado, assim, né? Qualquer dor, qualquer desconforto vai falar, né? Então, se pediu para parar, parou, né? Então, isso é até uma coisa importante. Uma dúvida comum também é se terapeuta tântrico, massagista tântrico faz final feliz. Não faz, tá? Isso é uma coisa bem séria, assim. Profissional sério de tantra não tem final feliz, tá? Isso é uma coisa que a gente não recomenda aí pra ninguém. Porque uma coisa, outra coisa, né? É verdade. E eu tava vendo você fazer isso e pensando, meu Deus, né? Às vezes a gente vai no parque pra brincar no brinquedo só. Por quê, né? Às vezes os homens pensam direto na penetração e tem todo ali um oásis, um paraíso de prazer na genitália feminina que precisa ser tocado, precisa ser conhecido tanto pela mulher quanto pelo parceiro. E como é empoderador para um homem dar prazer para sua companheira, para sua parceira, para sua mulher, sem depender também dessa questão fálica, que a gente estava falando de tantos homens que às vezes estão ali também em treinamento para melhorar essa questão de irrigação sanguínea, de ereção, de prolongar a própria ejaculação. Como isso é uma alternativa incrível para você estar ali saciando a sua companheira e vendo todas as expressões corporais e faciais dela e dando prazer para ela, usando aí os dedos, as mãos, essa paciência, essa presença, e ela vai estar super feliz, com certeza. O cara que tem qualquer dificuldade de ereção ali, ele pode ir para uma massagem tântrica, né? Ele aprender ali a fazer a sua parceira chegar ao orgasmo com uma massagem é fantástico, né? Então, isso também você vai aprendendo técnicas, né? Vão te trazendo esse arcabouço aí de técnicas para você usar na relação, sabe? E é muito isso do sagrado, assim, sabe? Assim, conecta, né? Uma das coisas que a gente ensina lá na Escola Brasileira de Tantra, antes de começar, você vai só pôr a mão aqui em cima. Vai conectar. Sente a energia. Sente o pulsar. Sente ela se abrindo, né? Então, realmente, você pode... Daí você vai brincando, vai estimulando. Enfim, dentro do curso tem todas as técnicas para fazer certinho. Mas é isso. Tem muita coisa para ser explorada. E é pouco explorada, né? Os homens acham que o prazer tá só na penetração. E não tá. Não, né? não. Tem mulheres que precisam realmente de um caminho um pouquinho mais preparado, até para realmente se entregarem e sentirem essa totalidade de prazer. E no lingam, no pênis, tem manobras aí também que a gente pode ensinar? Temos. Mesma coisa que eu gosto de recomendar, né? Antes de começar,
esse contato de só a mão assim para você se conectar, sentir energia, pedir licença para esse corpo, né? Como eu falei, o Tantra tem muito essa parte sagrada. Então não é chegar já com o objetivo de orgasmo, aí tem que essa coisa alvoroçada. Não, o Tantra não é isso, tá? Muitas vezes a pessoa faz, muitos homens, por exemplo, fazem massagem tântrica e não tem obrigação de ejacular, não, tá? A ideia é relaxar, sensibilizar esse corpo, mobilizar a energia por todo esse corpo, tá? Então, enfim, dicas aqui para você fazer no seu parceiro. Tem a técnica do chuveirinho, que você faz assim, tá? Muito prazeroso, sempre bem lubrificado, tá? Importante lubrificar bem. Técnica da conchinha, que você faz com a mão aqui, ó. Isso daqui também é bem estimulante. Cuidado também, lubrificação novamente, mas muitos homens têm a glande sensível, então vai na manha, vai com sutileza, tá? Pra não machucar, tá? Tantra é sutil, é sutileza, é estado de presença, total atenção e presença, tá? Aqui embaixo também, tá? Você fazer um anelamento aqui é também bem gostoso, tá? E, enfim, tem diversas técnicas para fazer, mas essas são bem prazerosas aí para você estimular, tá? Lembrando, não tem obrigação de ejacular, e se você quer atuar profissionalmente com isso, tem diversas técnicas que são ensinadas, né? Luva, a questão da biossegurança aí é bem importante também, né? Você ter um atendimento higiênico ali, né? E profissional ali. Claro que se você tá no relacionamento, não quer usar luva, não precisa usar. Mas se você tá fazendo um atendimento profissional, é importante utilizar a luva, tá? Maravilhoso que quem está assistindo tem certeza que já estão imaginando o momento dessa prática, o momento de experimentar tudo isso. E eu sei que também tem pessoas que querem talvez aprofundar, assim, entrar nesse caminho do Tantra de maneira talvez até mais profissional, para quem quer fazer atendimento, se tornar também um terapeuta tântrico, ou realmente para melhorar ainda mais a qualidade da conexão com seu parceiro, com sua parceira, porque é isso, o curso pode ser também para quem quer só aprender por curiosidade, para poder apimentar a relação, e na verdade a gente fala de apimentar, mas é muito mais profundo do que isso, né? Vai trazer mais prazer, sim, mas vai trazer também muito mais conexão. Então, você tem esse curso, eu queria só entender um pouquinho mais, assim, de como que as pessoas vão aprender coisas como essa que você ensinou pra gente, e o que elas podem fazer realmente com esse saber, com esse conhecimento, como elas podem ofertar isso para as pessoas e trazer o Tantra para o mundo? Assim, o Tantra é um mercado que carece bastante de bons profissionais, né? A gente tem muitos alunos, por exemplo, que são massoterapeutas, que já trabalham com massagem mais tradicional e querem melhorar e aprofundar o conhecimento, ampliando a gama de serviços prestados. E, por exemplo, eu tenho alunos aí, tem pessoas que trabalham com Tantra que cobram 590 uma sessão de massagem tântrica, né? Então, isso é quase o dobro do que custa o curso. Por exemplo, a gente, por ser um curso online, onde as pessoas conseguem fazer em casa, com sigilo, com privacidade, conseguem ver o curso, inclusive, com um parceiro. A gente costuma brincar que o nosso curso é o Netflix do casal feliz. Porque, pô, incrível você parear na TV, e essa é uma opção do curso, né? Por ele estar na Hotmart, eles têm um aplicativo de Smart TV que você consegue baixar e assistir na TV como se fosse um filme, como se fosse uma série realmente, e poder assistir e praticar junto com o parceiro é fantástico. Então, você consegue ver e rever, né? Muitas pessoas falam, mas eu vou conseguir acompanhar. Muitas vezes, num curso presencial, você vai ver uma vez só ali e acabou-se, né? E às vezes vai ver de longe ali o professor explicando e tal. Às vezes vai fazer uma massagem com alguém que você não tem intimidade, que tá nervoso, né? Por toda a questão. Então, por ser online, você consegue ver, rever, ver com seu parceiro sem custo adicional, né? Então, tem várias vantagens. E além do preço, né? Um curso de massagem tântrica hoje presencial custa R$ 2.500, R$ 3.000. E nosso, por ser online, ele custa 10 vezes menos, né? Então, tem essa vantagem realmente de você aprender com sigilo, com privacidade e pagando um preço muito mais acessível com certificado, tá? O nosso curso, ele é com modelos reais, então você vai ver Anatomia real, a resposta real ali com pessoas reais e também com certificado aí caso você queira atuar na área, tá?
Uau, quando você fala do valor de uma sessão, de uma massagem tântrica, é algo muito interessante. Me apresenta um mercado que é bastante próspero, como você falou no início, tem ainda demanda de profissionais qualificados. Então, por exemplo, até para quem nunca tinha pensado nisso, mas que talvez sentiu afinidade com um assunto, talvez vai experimentar o curso, ou quer conversar você aí através das tuas redes, da Sexualidade Sagrada, do sexólogo Diego, enfim, tem várias possibilidades para as pessoas entrarem no mercado e talvez criarem uma oportunidade de carreira. Exato. A massagem tântrica tem um mercado enorme, assim, porque muitas mulheres, por exemplo, não conseguem chegar ao orgasmo, não conhecem o próprio corpo, muitas delas foram vítimas de abuso. Então, a massagem tântrica, ela vem para limpar esse campo energético da mulher, restabelecer ali o prazer, estimular ela ao autoconhecimento com relação ao corpo. E a mesma coisa o homem, né? Mesma coisa o homem. Ele muitas vezes fez um estímulo muito forte, né? De um jeito só. Então a massagem tântrica vem para devolver a sensibilidade, né? É uma coisa muito comum. Os homens, por exemplo, não conseguem ejacular na relação real. Eles fazem tão forte na masturbação que na relação real ele tem dificuldade de ejacular. Não ejacula no sexo com a parceira. Então a massagem tântrica vem nessa parte terapêutica, ajudando realmente a curar essa disfunção sexual que acaba se instalando ali, né? E sem dúvida, né? O curso ele é muito acessível, né? A gente já faz nesse preço aí para democratizar, uma vez que a gente não tem que pagar as custas de algo presencial, né? Modelo, enfim, estrutura, aluguel, enfim. A gente consegue democratizar esse valor e ter com certeza um curso de qualidade. Maravilhoso. Quero lembrar aqui que a gente tem presente, já que a gente tá falando do curso. Presente, sim. 10% de desconto, tá? Para quem tá acompanhando aqui, é só colocar a palavra YouTube lá na página de pagamento que vai ativar 10% de desconto. Já é barato, tá? O curso já é bem barato pelo que entrega e ainda mais com esse desconto para você que chegou até aqui, é só colocar lá na página de pagamento. Então, o desconto ele não vai estar na página, ele vai ver o preço normal. Na página de pagamento você vai inserir, vai adicionar o desconto, tá? Então, quem quer se inscrever, aproveita, o link tá aqui na descrição e também fixado nos comentários. Muito perfeito aí. E eu quero já passar para mais umas dicas. A gente falou, na verdade, quem prestou bastante atenção tem dicas de ouro aí no podcast inteiro, mas já quero abrir mais um espaço para a gente talvez ir concluindo essa entrevista com mais dicas de sexo tântrico, mas acho muito relevante falar uma coisa que me suscitou enquanto te escutava. Você estava falando dessa questão de chegar aos poucos, né? Não chegar direto na penetração e depois você sugere que seja talvez introduzido algum brinquedo, né, íntimo, alguma coisa nesse sentido. Mas eu tava pensando também que muitas vezes as mulheres, inclusive nesse alto prazer ou até na relação com o outro, às vezes já começam com os brinquedos para que o brinquedo desperte a excitação. E você tava falando antes dessa questão, até esses produtos anestésicos e tudo mais, e uma hiperestimulação que às vezes esses vibradores, enfim, acabam também dessensibilizando o corpo feminino. Então, às vezes você, como homem que está escutando a gente, se sente até insuficiente, mas na verdade, porque a métrica, a referência da mulher é um brinquedo que vibra numa velocidade que é inatingível para um corpo humano, e realmente isso vai fazendo com que ela perca a sensibilidade numa penetração natural. Então, eu queria só reforçar que tanto para os homens, como a gente fala do cuidado com a masturbação em excesso, ou com essa hipervelocidade, esse automatismo, também as mulheres com esses brinquedos, às vezes, ter esse cuidado de não irem por esses caminhos, porque acho que tem várias formas, né, de você criar essa sensação aos poucos, preparar o corpo com carinho, né? Isso é muito importante, Janine. Muitas mulheres perdem realmente a sensibilidade quando usam muito, né? Assim, é uma coisa mecânica ali, né? E nenhum homem do mundo vai conseguir chegar nesse nível de vibração ali, né? Então isso é bem comum, tá? A mulher que às vezes usa demais ali o vibrador, ela pode perder essa sensibilidade também, tá? Excelente colocação aí, porque é algo que acontece e não é muito falado, já é até um tabu aí, mas... E, de novo, ninguém tá dizendo para não usar. O que a gente tá dizendo aqui é consciência, né? Faça tudo com consciência, prestando atenção, né? Pra gente não perder o controle, porque senão também fica
robotizado e mecanizado aí, né? O prazer. Uhum. E quando você fala consciência, me conecta diretamente com a essência do Tantra, assim, que eu acho que com a origem, os primórdios, eu acho que a grande intenção do Tantra, que é trazer consciência para as pessoas e para as relações e para as trocas, também através da sexualidade, mas Tantra também é um caminho, ele pode ser um caminho individual e um caminho compartilhado, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre como o Tantra pode estar mais presente no nosso dia a dia? Dicas tântricas, tanto para o momento do sexo, como talvez para a preparação para o sexo, para o pós-sexo, quem sabe? Que dicas aí que você pode trazer para aprimorar ainda mais a sexualidade de quem está acompanhando? Como eu falei, o Tantra ele vem muito dessa parte da espiritualidade e da meditação, né? Então, assim, um casal que respira junto, você falou que a respiração, o olhar, então uma dica excelente aí é fazer o Tratak, né? Que é esse conexão olho no olho. E respira junto. E conectem junto. Então é esse espaço de você conectar com seu parceiro olho no olho. Um abraço de você conectar os dois cardíacos. Então o casal entrelaça as pernas, por exemplo, e conecta cardíaco com cardíaco, só respirando. Tem uma massagem, se chama Sensitive, que é muito legal, da massagem tântrica, que ela é um toque sutil. Então, você vai usar a ponta dos dedos, né? É quase como se não encostasse realmente. Isso vai estimular a bioeletricidade do corpo de quem está recebendo. É muito prazeroso. Outras dicas. Eu gosto bastante da técnica da entrada consciente e lenta. O que é isso? Na hora de for penetrar, penetra devagar. Entra com respeito e deferência. Primeira coisa. O homem entrou na portinha, ele tá na portinha, espera. Espera a Ione se abrir, né? Espera ela te convidar, essa flor se abrir para você, te convidar e receber realmente o pênis ali, né? Então, e a hora que for entrar, entra super devagar, milímetro por milímetro, sentindo, degustando cada milímetro da parceira. Espera ela realmente se abrir. E entra devagar, com atenção, vai com atenção lá, né? Porque os homens às vezes têm essa ânsia em querer e já entra super rápido, às vezes até machuca a mulher. Então, devagarinho. É isso, né? O Tantra é muito sutil, não tem muito assim ficar cagando regra, né? Com o perdão da palavra. Mas é entender o conceito do Tantra, né? Essa sutileza, essa respiração, essa conexão. É importante também o som, tá? O som ele é muito importante na relação sexual. Gemeda, né? De soltar, né? Solta, não trava aqui o prazer. Solta, né? Então, essas práticas aí são muito importantes. Claro, você pode pôr um cheirinho, um incenso, uma vela, um odor de ambientes, né? Preparar o sagrado desse campo. A gente tem uma técnica do Tantra que se chama banimento, onde a gente faz literalmente a limpeza espiritual do quarto, né? E daí você usa as técnicas que você achar melhor, mas você pode simplesmente chegar e dar a voz de comando: eu limpo qualquer energia negativa que esteja nesse quarto. Aqui é um templo de amor, onde eu vou me conectar com o meu parceiro, que é um ser sagrado, né? Isso de reconhecer o sagrado no outro é fantástico também. Isso é muito tântrico, né? Você reconhece a divindade no outro e o outro reconhece a divindade que tem em mim. E dois seres divinos se conectam e se unem. É incrível, assim, muda realmente, tá? O casal que respira junto, que faz essa consagração do outro, a relação não vai ser a mesma. Ela vai para um outro patamar. Um patamar mais sagrado, onde realmente dois seres divinos se encontram. Uau, isso é tão importante. E às vezes as pessoas talvez estejam assistindo: mas isso funciona para casais que já estão juntos. Não, tá aí a oportunidade de trazer essa percepção do Tantra para os seus encontros ocasionais também. Às vezes você vai para um date, você conecta com a pessoa e vocês decidem juntos dar aquele passo além de experimentarem a sexualidade. Que lindo poder olhar para esse ser e treinar. Como é esse treinamento? Inclusive de eu me abrir um pouquinho mais, né? Abrir realmente o cardíaco, ter uma troca mais sincera. Eu acredito tanto que o amor pode ser experimentado também nesses encontros que não tem expectativas, que não tem grandes planos. Às vezes, inclusive, lindas relações nascem de oportunidades assim, porque hoje esse é o diferencial. Uma pessoa que faz o sexo com essa calma, com essa presença, com essa amorosidade, não precisa ser uma relação de amor eterno para ter amorosidade, para ter cuidado, para ter carinho.
caminho, né, Diego? E não é socar fofo, tá? Muita gente, tantra é socar fofo, não. É você respeitar a curva de excitação da mulher. Novamente, a mulher, ela demora... A curva de excitação do homem ela é rápida e coisa, né? Ela sobe muito rápido e depois estabiliza. A da mulher, ela é mais devagar e ela vai subindo aos poucos. Então, você começar mais devagar é uma maneira também de você pegar a mulher e conduzir ela até um nível de excitação maior. Isso daí é pros mestres, né? Assim, você sem afobar, né? Você... nada mais gostoso do que um sexo, né? Até beijo, tá? Um beijo tântrico, assim... Uma vez eu vi uma definição de que um bom beijo é como se você estivesse entrando numa caverna escura. Você não entra numa caverna escura com pressa. Você vai pé por pé. E um bom beijo também é isso. Você, como se entrasse numa caverna escura, você vai devagarinho até que encaixa. E depois que encaixa, você pode aumentar a intensidade. É a mesma coisa no sexo. Começa devagar. Sente que ela tá realmente... Que a energia tá... no alto. Porque é horrível, na verdade, a gente querer forçar um nível de excitação que não existe, né? Aquele sexo performático, onde... né? É quase mecânico, assim, né? Às vezes não tá no nível de excitação dessa performance toda, desse show. Cara, às vezes o nível de excitação tá um pouco mais baixo. Vai com calma. Né? Respeitar e ter essa percepção de, será que não tem que baixar um pouquinho essa performance, se conectar um pouquinho mais e daí sim subir, né? Antes de qualquer outra coisa? É importante estar atento. Belíssimo. E tava também lembrando do Osho, né? Um guru indiano, enfim, que trouxe tanto a noção das meditações quanto do Tantra para o Ocidente. Foi uma pessoa bem relevante nesse sentido, de conhecimentos milenares. E ele falava muito de que o sexo começa com a meditação. Então, quando você se encontra consigo mesmo e a partir desse encontro consigo, você pode estar preparado, né, para o encontro com o outro. E daí fico pensando também que essa meditação ela é tão gostosa antes quanto depois. Que gostoso poder meditar depois do sexo, depois do orgasmo, né? Estar em estado meditativo nesse momento, aproveitar essa energia toda que está catalisada ali, né? Potencializada nesse encontro com o outro e você poder também trazer, ao invés de a gente dispersar isso com um orgasmo e jogar toda essa energia sagrada para fora, a gente poder fazer essa energia expandir e internalizá-la, né, Diego? Não, isso é fantástico, né? Você poder degustar o orgasmo no pós, né? Sem pressa de sair correndo para tomar banho e já... Não, deitem, né? Se possível, ali um pouco de carinho ali também é gostoso. Focando na respiração, focando, observando como é que tá, fazendo um body scan que a gente fala, né, que de escanear o corpo aí e sentir como é que tá a energia circulando no corpo, né? Onde é que tá acelerado, onde é que tá relaxado, né? Então isso é degustar o orgasmo no pós-orgasmo, né? Então é muito prazeroso realmente. Nossa, é um universo. Ficaria aqui conversando muito com você. Espero que tenhamos, né? Vamos criar mais oportunidades como essa. Quero, assim, agradecer profundamente de você trazer com tanta leveza, com uma linguagem tão acessível, com bom humor mesmo, de homem para homem, de homem para mulheres. Como mulher, me sinto muito lisonjeada pela oportunidade de conversar contigo sobre esse assunto e parabenizar pelo trabalho, porque eu acho que a gente ajuda pessoas, a gente ajuda famílias, a gente ajuda casais e, de maneira geral, a gente está ajudando aí para uma nova humanidade mais conectada consigo, mais conectada com o outro. É isso, eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda a Florianópolis, ao Sexualidade Sagrada, Mente Expandida. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Querido, muito obrigada. Então, para a gente finalizar, quero reforçar então um convite de todo mundo aí que se interessou, que quer saber mais, quer experimentar com o seu parceiro, com a sua parceira, ou talvez entrar também no universo do Tantra através das terapias, de conhecer mais o seu curso, que está com super presente. É isso, 10% de desconto, tanto no curso de alta performance masculina, para você tratar a ejaculação precoce e disfunção erétil, quanto no curso de massagem tântrica, para você aprender a se tocar e tocar o seu parceiro, a sua parceira de forma tântrica também. Cupom YouTube para os dois cursos tá com 10% de desconto. Só ativar lá na página de pagamento.
Obrigada mais uma vez, Diego. Muito obrigada, querido. E quero convidar você para integrar essa super rede aí de sexualidade sagrada. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Acompanhe as redes Sexólogo Diego, Sexualidade Sagrada. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você sabe que também vai se beneficiar. E seja muito bem-vinda aqui a essa casa, a esse templo, a esse lar. Muito obrigada e até a próxima.